Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Então eu vou repassar para vocês então esse vídeo aula com algumas orientações que eu estou percebendo, alguns pontos que eu percebi, né, nessa primeira semana de produção da notícia que vocês enviaram. Só para atualizar então, quem mandou até o domingo de tarde, tanto a primeira versão da notícia quanto a notícia corrigida, eu já mandei o feedback, né? O primeiro, para quem ainda não mandou, eu mando, vocês mandam por e-mail, eu respondo colocando ali os pontos a serem corrigidos. E aí vocês me mandam uma primeira nota, né? Por exemplo, 5, 6, 7, 8. Vocês ficam com essa primeira nota, mas vocês fazendo as correções, me reenviando o texto corrigido, se tiver todas as correções feitas, mesmo que você tenha ficado com 5, 4, por exemplo, se vocês fizerem todas as correções, vocês passam para 10, né? Se tiver todas as correções. Se tiver algumas, né, 9, 8, depende daí de como ficou esse texto, essa versão final, né, que vocês me enviaram. Então, lendo os textos de vocês, eu observei alguns pontos assim que apareceram, principalmente alguns em mais de um texto, né, quer dizer, mais de uma pessoa, né, por exemplo, não observou alguns aspectos. Daí eu levantei aqui os probleminhas mais comuns, né, que eu tenho identificado nos textos de vocês de uma maneira geral, para passar essa orientação, né? Alguns pontos até pode ter passado e não ter sido mencionado, né? Nos primeiros vídeos, então eu coloquei aqui. E alguns, claro, reforçando, né, que foram falados, mas que, claro, na hora de escrever acaba às vezes nos passando, né? Então sempre fica aqui o reforço para vocês lerem, né? Lerem muito, lerem notícias, né? Entrarem nos sites dos portais de notícias, Folha, Gaúcho ZH, Estadão, Correio do Povo, G1, Record, Band, né? Enfim, portais de notícias jornalísticos aí que vocês, aquelas notícias mais factuais, né? Para vocês darem uma olhada e observarem o estilo, né? O estilo, a linguagem, que é aquela, né? A grande maioria vai conter, né? Aquelas orientações que os manuais colocam, que é o que a gente está vendo aqui, porque senão não pode acontecer, né? Como eu falei, é a tabuada do jornalismo, da comunicação. Então, se vocês passarem por essa disciplina e cometerem, né, esses errinhos, alguns, né, fáceis, todos na verdade, né, tranquilos de serem observados e corrigidos, né, o professor da outra disciplina vai perguntar, mas com quem tu fez a produção da notícia, né? Então não tem como passar, né, pela disciplina sem ter resolvido assim esses pontos, né, sem ter claro essas regrinhas, a questão do lead, como eu falei para vocês, principalmente pirâmide invertida, etc. Em relação ao lead, até não lembro assim de cabeça, né, foi tranquilo, né, vocês pegaram bem. Então são alguns aspectos mais em relação até ao estilo, né, ao texto mesmo, né. Então, um ponto básico é olharem as normas, né? Alguns de vocês ultrapassaram, né, as 25 linhas. Acho que não teve nenhum caso de menos de 10 linhas, é de 10 a 25. Alguns de vocês ultrapassaram. 25 assim já é até indo além, né, do que seria o esperado. É mais até para, se vocês entrevistaram alguém, vocês até colocarem, né, o que a pessoa falou, etc. Né, um trecho da fala da pessoa, enfim. Mas a ideia é o texto curto, informativo, né? Então, atentem para as 25 linhas, né? Porque a ideia aqui não é... Vocês vão ter depois o momento de fazer a reportagem, de fazer o texto mais aprofundado, etc, né? E nesse momento, a notícia, como a gente viu, é um texto curto e informativo e que traz algo de novo. Então, esses três aspectos têm que estar bem claro, né? Depois vocês vão fazer, né, outros tipos de texto, texto opinativo, outros tipos de texto, a grande reportagem, que aí vocês vão ter a liberdade, vão poder ouvir um monte de gente, vão poder elaborar mais, usar mais a criatividade. Não que não possa, né? A gente viu aí os modelos de lead, por exemplo, nos exemplos do Felipe Pena, que vocês podem se inspirar ali também para fugir daquele informativo sem graça, né? E então esse é um ponto, né? Assim como eu também até deixei passar, não o tamanho eu realmente quando passou eu cortei, né? Eu sugeri o corte, mas eu deixei passar a questão em alguns casos, não é que deixei passar, até eu indiquei, mas não cheguei a descontar
quando, por exemplo, no reenvio se manteve, por exemplo, o texto não está justificado, o espaçamento 1,5. Então, a partir da segunda semana, todos esses pontos eu vou cobrar mais, né? Porque, assim, parece bobo, parece simples, mas quando vocês estiverem no mercado, vocês estiverem trabalhando, seja numa assessoria, num jornal, o editor não vai, né, muitas vezes ter a paciência, né? Por mais que seja, assim, uma questão de alinhamento, de parágrafo, né? Eu trabalhei em jornais que trabalhava direto no programa, sou mais antigo, PageMaker, InDesign, né? Então, porque altera, né? Às vezes, se o jornalista me deixava lá o parágrafo muito espaçado ou muito condensado, ia lá depois pro pessoal da diagramação, pô, os caras te ligavam que tinham botado no formato certo e tinha sobrado 15 linhas, né? Aí tu tinha que mexer em todo o texto. Isso implica, às vezes, o outro colega teu tá cheio de coisa para fazer, não pode todo dia estar ligando, fulano, corta aí 10 linhas, 15 linhas, porque, né, tu mexeu no parágrafo, né? Então, são coisas que parecem simples, mas que quem faz estágio, quem depois, né, quem for trabalhar, vai ver que às vezes o texto pode estar perfeito, mas um ponto, né, simples, básico desse pode comprometer às vezes até o relacionamento de vocês com um colega, alguma coisa nesse sentido. Então, observem essas normas, né, que foram colocadas, justificado, espaçamento 1,5, fonte ou Arial ou Times, porque afeta, né, no tamanho, né, principalmente pensando no impresso, né, pensando no jornal impresso. Então, porque, né, vocês todos podem, né, como eu falo, eu quando entrei no curso de jornalismo, minha ideia era trabalhar com texto, na época impresso, né, não se tinha, a internet não era popularizada, enfim, etc. Mas acabei tendo acabei começando no rádio, né? Então, às vezes a gente pensa, né? Vocês podem pensar em ir para a TV e daqui a pouco não, vão parar no impresso, enfim. E outra coisa é que esses conceitos básicos também vocês vão ocupar em todas as plataformas, né? Como a gente já comentou. Então, questão de cortar palavras sempre que possível, né? Então, também todos os manuais vão recomendar. Se vocês podem usar uma palavra em vez de duas ou três, vocês usem uma. Ou em vez de, né, por exemplo, neste dia 3 de junho, né? Então, não tem por que dizer neste dia 3 de junho. Coloca no dia 3 de junho, né? Ou na segunda-feira, né? Ou nesta última segunda-feira, né? Então, cortem palavras sempre que possível, sempre releiam, né, e vejam, né, se é possível fazer esse corte, né, essa economia de palavras, né, para o texto ficar mais curto, mais direto, mais claro, né. Então, redundâncias também, um ponto que até, se não me engano, o livro do Manual do Radiojornalismo, do Heródoto Barbeiro, mas vale também para o impresso, né, prefeitura municipal, né? Então, se é prefeitura, é óbvio que é municipal, né? Não existe prefeitura estadual, federal, né? Então, prefeitura de Pelotas, não precisa botar. Vocês não estão escrevendo uma ata de reunião, né? Prefeitura municipal de Pelotas, Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, de Jaguarão, enfim, né? Código municipal é redundante, né? A não ser que seja a Câmara dos Deputados aí do Rio Grande do Sul, porque tem a Câmara Federal, né? Então, tem que saber analisar cada caso, quando que é redundante e quando não é. Mas sempre que possível cortem. Dia de semana, esse foi acho que talvez o mais frequente, é colocar mês e dia da semana em maiúsculo, né? Não é nome próprio, né? Segunda-feira, não é maiúsculo segunda-feira. Mês de junho, né? Primeiro não precisa nem botar mês de junho, se é junho, não precisa botar neste mês de junho, né? Coloca no mês de junho. Não vai maiúsculo, né? Julho, o evento está marcado para novembro, né? O novembro não vai maiúsculo, vai minúsculo, né? Esse foi, acho que que mais apareceu, assim, que a maioria de vocês confundiu. Esse e o próximo, né? O próximo daí ao contrário, é usar nome próprio com inicial minúscula, né? Então, nome de pasta, né? Secretaria da Saúde, né? Se o nome é Secretaria, porque às vezes tem abreviação, SMS, né? Secretaria Municipal da Saúde, aí vocês colocam municipal, claro, até porque tem a Secretaria Estadual, né? Então a Secretaria Municipal da Saúde de Pelotas, de Juí, de Porto Alegre, enfim, aí é o nome, né? É o nome da pasta, né? Então, e muda de município para município, né? Eu lembro que alguém citou Secretaria da Cultura de Rio Grande, é um outro nome
diferente dos que eu tinha visto, e eu fui conferir no site, realmente era aquilo mesmo. Então cada um usa Secretaria de Saúde do município, Secretaria Municipal de Saúde, então varia conforme o município, mas é o nome, né? Então vai maiúsculo. Cursos também, né? É o nome do curso, curso de jornalismo, pedagogia, né? Então, podem participar da seleção para estágios, alunos dos cursos de pedagogia, blá 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 blá. Aí vai maiúsculo, né? Então é interessante, claro, que alguns aspectos em que se aceita mais de um formato, cada jornal utiliza o seu próprio, né? Então, por exemplo, as datas, o que eu aconselho é apenas simplificar, né? Porque tem jornal que usa entre parênteses o dia do mês, né? Segunda-feira entre parênteses 3, né? Outros entre vírgula, segunda-feira, vírgula 3, vírgula, parará. Então, só não usem o zero. Então eu tentei simplificar, né, nas orientações para vocês. Quando apareceu também mais né, alguns de vocês botavam dia 03 de junho, né? Então não tem necessidade do zero, não é uma ata de reunião que vocês estão escrevendo, mas sim uma notícia. Então a ideia de clareza, de simplicidade, vale, né? Então não tem a necessidade de botar aquele zero. Outra coisa é escrever por extenso ou botar numeral, né? Isso também varia o manual do veículo vai dizer, né? Então o que eu coloco para vocês às vezes é o que a maioria usa, né? A maioria usa, por exemplo, para a data, né, o número 20 de setembro, né? Então, mas por exemplo, 5 quilos, né? Então não vai escrever por extenso 5 quilos, coloca 5 e abreviação, né? KG e assim por diante. Em rádio que se tem uma regrinha mais simples, que é de 0 a 9 escrever, né? Escrever 7, por exemplo, escrever 7 milhões, tarará, para facilitar a leitura, né, do locutor. E que, claro, daí o ouvinte não vai ler o texto, né? E de 10 para cima colocar em números, mas aí, claro, a partir do 1000, né, para facilitar para o locutor na hora da leitura não ficar contando quanto zero tem ali, né, 1000, 2000, milhão, bilhão, etc., botar escrito por extenso. Em jornal, né, às vezes se coloca, por exemplo, 2 bilhões de reais, né, coloca né, a siglazinha ali dos reais e põe o numeral 2 e bilhões, né, não vai colocar aquele monte de zero, né, então a questão é facilitar a leitura e a compreensão, né, do leitor. Outro ponto, esse sim, né, eu deixei passar, mas coloquei na observação quando eu dei o retorno para vocês, né, pautas locais, né, então pauta, por exemplo, de Grêmio e Inter, né, mais de um de vocês mandaram pautas relacionadas ao futebol, né, até o Brasil de Pelotas não apareceu, mas poderia aparecer. A ideia é que não, né, que vocês peguem pautas locais. Se vocês moram em Porto Alegre, em São Paulo, pega do bairro de vocês, algo né, que vocês tenham acesso às fontes. Acho que a ideia é essa, né, que vocês tenham acesso às fontes, né. Então vocês não vão ter acesso à entrevista vocês não vão participar da entrevista do Miguel Ramírez, do sei lá, do Thiago Nunes, enfim. Então, atentem para isso, né? Tentem pensar em pautas locais, né? Pode ser até do time do bairro lá, sei lá, se está voltando a treinar na pandemia, etc. Enfim, tentem pensar em pautas acessíveis a vocês, né? Próximas a vocês, aonde vocês estão, né? Para vocês pensarem como se vocês estivessem trabalhando para um veículo local, né? Pode ser o jornal do bairro, pode ser o jornal da cidade, enfim. Deve mencionar pelo menos uma fonte. Teve gente, por exemplo, que pegou a coletiva que, por exemplo, a prefeita deu, né, e usou as falas na coletiva. Beleza, show de bola, né? Usou, né, destacou lá em entrevista coletiva à imprensa, a prefeita, tarará, tarará. Né? Então vocês tiveram acesso à coletiva, claro, a transmissão via live, enfim. Então vocês tiveram acesso à fala, né, para transformar aquela fala no texto, né? Então vocês podem fazer isso também. Mas sempre que possível, tentem pensar em pautas que vocês vão contatar a fonte, mesmo que, né, como eu falei, nesse momento de pandemia, vocês façam esse contato por WhatsApp, por e-mail, né, que não sejam, não precisa agendar uma entrevista, né, mas tentem pensar em pautas, claro que eu aceito, né, claro, estou aceitando, né, vocês fazerem essa referência, como eu falei antes, né, teve gente que usou, o vereador tal em entrevista ao jornal tal, beleza, falei, não, tranquilo, citando a fonte,
né, vocês não tiveram acesso vocês, não foram vocês que realizaram a entrevista, beleza, mas para vocês irem pegando também, claro que depois vocês vão aprofundar mais, né, vocês depois vão ter rádio, vão ter tele, etc, que vocês vão realmente se obrigar a ir lá fazer esse contato. Mas quanto antes vocês forem, né, dessas 4, pelo menos numa, vocês mesmo contataram a fonte, pegaram as informações, né, que não foi essa busca através de outros veículos, de coletiva de imprensa. Pelo menos numa dessas 4 vocês fizerem isso, já tá legal. Mas pensar em pautas locais, então, né? Mencionar pelo menos uma fonte, mesmo se, como eu falei, mesmo que se vocês pegaram de segunda mão, né, a fala dessa fonte, tem que mencionar pelo menos, né, uma fonte, né, porque não baixou um espírito, né, em vocês e vocês saíram escrevendo, vocês pegaram de algum lugar. Então tem que fazer essa menção, como eu comentei, não é obrigatório usar as aspas, né, usar uma declaração, pode colocar, segundo a prefeita, tarará, tarará. Eu até mandei vários exemplos para vocês e a maioria das notícias curtas acaba não usando as aspas, né? Mas também pode usar, vários de vocês usaram. Então, esse é outro ponto. Um que também foi bastante recorrente é a questão dos parágrafos, né? Um parágrafo com uma linha, né? Uma linha em pouquinho, né? E às vezes é continuidade do parágrafo anterior. Então, puxa, faz um só, né? Não faz nem parágrafos muito curtos e nem muito extensos, né? Uma notícia curta, então 2, 3 parágrafos, né? Então, tranquilo, né? Só não evitem assim, porque às vezes tinha lá a informação e aí a sequência, né, mudou de parágrafo sem ter necessidade de mudar, seguia falando, era uma sequência, né? Era até um complemento, né, do que vinha sendo falado. Então, né, tentem observar, como eu falei nas notícias dos sites para vocês verem, mas tentem evitar. Tem uma questão aí de internet, de lógica aí, por questão do Google indicar, de usar vários parágrafos super curtos, não sei o que, não é a minha área de pesquisa, mas não, a gente pensem aqui que vocês estão escrevendo como se fosse para o jornal ou para o online, né? Então no jornal não vai ter essa, no jornal impresso, de usar um monte de frase curta e parágrafo curto para facilitar a busca no Google, né, por exemplo. Então não está incluso aqui as estratégias né, para caçar cliques, né? A gente está falando sobre o ponto de vista do que é orientado, né, nos textos, nos manuais de texto, né, de jornalismo, principalmente não, né, 100% pensando em notícia, né, em produção da notícia, que é o foco principal, né, da disciplina. Tarará. Observar nessa linkagem, né, quando vai se colocar a fala da fonte, não precisa dizer entrevistamos o fulano que falou isso, né? Leiam, né, como aparece nos textos, né? Tá ali a vacinação contra a Covid, né? Vamos supor fosse o início da vacinação dos profissionais da educação, né? Iniciou na semana a vacinação contra a Covid para os profissionais da vacinação. Aí dá o local lá, dá aquelas informações básicas e aí dá para colocar a coordenadora, a secretária de saúde destacou que espera, né, que são esperados 5 mil profissionais de educação para receberem a primeira dose, né? Estou chutando, né? Não tem nada de real nisso aí, eu só estou citando para o modelo texto. Aí vocês vão colocar a falinha dela, não precisa botar a entrevista, põe, já abre as aspas e já coloca a fala dela, né? Então, essa linkagem aí algumas vezes acabou, né? Não precisa dizer eu fui lá, entrevistei, né? Até porque está se imaginando uma notícia que vai sair num veículo e que muitas vezes essa notícia, que é o texto mais informativo, não é assinado, né? Então não tem porquê, né, se colocar, né? Não tem porquê não se usa mesmo em notícia, né? Nós entrevistamos, nós ouvimos, ele se usa até, pode se usar mais até lá na reportagem, né? No texto maior, mas na notícia curta não. Então esse é outro ponto, né? Não usar a primeira pessoa também, né? Nem do plural, nem do singular. Opinião também eu cortei, né? Quem me mandou eu cortei, porque não é o espaço, né? Vocês vão ter lá o texto opinativo, vão ter o momento do texto opinativo, da crônica, da coluna de opinião, do editorial, né, da grande reportagem, que aí vai ter o espaço para vocês daqui a pouco botarem a opinião de vocês, mas na notícia informativa não, né? Pode no máximo, né, buscar a informação, a opinião da fonte, e aí usar a opinião da fonte, mas que pode
não ser a que vocês pensam, né? Então dizer, né, um exemplo aleatório até, né, nem é de texto de ninguém, né, mas dizer que, né, as pessoas não aguentam mais a chuva, né? Então, não sabe, né? Tem gente que pode estar gostando da chuva. Então, não dá para afirmar, né? É uma opinião, né? Uma opinião, dizer que é bom, que é ruim, os adjetivos é opinião. Então, para o texto informativo, para a notícia, não cabe opinião. Isso vale depois também para rádio, para tele, para tudo, né? Então, a gente está falando aqui de notícia, texto informativo. Sempre que possível, né? Aquela formulazinha básica que foi passada lá no início, né? A voz com o verbo, voz ativa com o verbo no presente, né? Então, sujeito, verbo, predicado, né? Então, em título também, olha, vírgula praticamente não se usa. Tentem reformular, se tem a vírgula, não, mas essa vírgula precisa estar aqui, então reformula, né? Então, o título pode não estar bem formulado, né? Repetindo aqui, para a notícia, a gente não está falando que é proibido de usar em jornalismo. Vírgula no título, ou interrogação, ou 2 pontos, a gente está falando de notícia, né, de texto curto e que o foco principal é informar, né, então tem que trazer certeza, não dúvidas, né, para quem está vendo, lendo, enfim, para o público. Os números eu já comentei antes, né, geralmente se usa abreviações, numeral, né, nome das instituições também, o padrão, o que eu quase sempre vejo, um ou outro veículo que pode usar diferente, mas se escrever por extenso a instituição, por exemplo, Universidade Federal de Pelotas, entre parênteses UFPEL, na primeira menção que aparece no texto. Depois usa-se a sigla, né? Vocês já disseram o que é, porque em alguns casos, mesmo sendo conhecido de vocês, né, mas alguém de outra região pode pegar, né, para ler e não saber. E em alguns casos são instituições que não são conhecidas do grande público, então tem que escrever a primeira vez que aparece por extenso. Né? Escreve-se por extenso, Universidade de São Paulo e entre parênteses USP, por exemplo. Né? Então, esse é o padrão. Né? E aí né, não é obrigatório, mas facilita para mim, e acho que para vocês também, é mandar no arquivo Word, claro. Quem me mandou no PDF, eu estou mandando as considerações no corpo do e-mail, mas no Word eu posso marcar ali em vermelho, quem recebeu em Word viu, né? Eu posso riscar, eu ponho entre parênteses em vermelho os comentários ao lado da onde está, né, o ponto que tem que ser alterado, facilita acho que para vocês identificar, eu não preciso dizer na terceira linha do segundo parágrafo aparece blá blá blá, eu vou lá e coloco em vermelho e vocês veem, né? Então facilita para mim e para vocês. E aí, para facilitar nesse ponto para mim, se vocês quiserem colaborar com essa parte, só para na hora que eu salvo facilitar, é colocar só o número, né, da semana. Por exemplo, notícia da terceira semana, vocês vão botar 3, espaço e o nome de vocês, sem barra, sem nada, né? 3, fulano de tal. Aí eu só salvo, não preciso renomear, mas também eu posso renomear. Mas quem quiser colaborar com o projeto, né, facilita também. E o Word acho que facilita para mim e para vocês, né, para fazer essas considerações, vocês mandarem em Word. Eu, né, deixei aberto, né, para mandar ou Word ou PDF, mas em Word eu consigo colocar os comentários no texto mesmo, né? Eu acho que para vocês lerem e verem aonde está também facilita para vocês também. E então seria isso, né? Esses foram os principais pontos assim que apareceram em vários textos, né? Alguns deles eu coloquei, né? Claro, nos comentários, mas alguns de vocês não enviaram ainda, então de repente já vendo esse vídeo vocês já podem até já se antenar assim para alguns pontos, alguns aspectos. E o principal, assim, o que eu posso aconselhar para todos vocês é que vocês leiam mesmo notícias para ver como é que é feito, né? E para vocês verem assim que, né, vocês vão ver que, né, tudo isso que foi colocado. Claro, vocês podem achar às vezes aqui, olha aqui, o fulano botou o verbo no futuro no título e o professor falou que não pode. Como eu falei, tem alguns pontos que não está errado sob o ponto de vista da língua portuguesa, mas se aconselha, né, a não utilizar, ou utilizar por uma questão de facilidade, né, de passar uma ideia de presente, né, etc. Todos aqueles
pontos que a gente viu ao longo da disciplina. Então, leiam, né, observem, até para vocês verem, às vezes, até no site da Folha mesmo, às vezes tem erros de digitação, alguma coisa assim, e tem lá o espaço para enviar até comentários, né, com correções, né, eu lembro que eu já fiz isso. Digitar, por exemplo, conjugação errada, alguma coisa assim, ou, enfim, a festa foi realizado, por exemplo, no dia tal, né, em vez de realizada, né? Quer dizer, é um erro provavelmente de digitação, né? Não foi nem, não é nenhum erro, mas simplesmente fica ali no online, claro, é possível corrigir, no impresso que quando é um erro assim fica, né? Não tem como voltar atrás. E não vai se fazer uma errata, né? No caso, a errata é feita para corrigir um erro de informação, né? Não um erro de digitação. A não ser que a digitação comprometa, né, a informação, né? Por exemplo, botar que 100 pessoas morreram em vez de 10 num acidente de ônibus, por exemplo. Claro, vai se usar a errata, né? Se mesmo que o 100 tenha sido por né, na hora de digitar, apertou muito forte o zero e ficou 2 zeros, né? Vamos supor assim, né? Então, só para exemplificar, mas aí também já vai para depois vocês vão ter outras disciplinas aí que vão tratar também desses assuntos. O principal no momento é isso, então eu vou ir, né, na medida em que vocês vão enviando mais textos, né, cada semana eu vou, se tiver, né, pontos a comentar, eu venho aqui e comento para vocês irem observando, né, nos textos que vocês estão produzindo nos próximos. Tá bom? Então é isso, um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.